Dia 18. Tendo uma vida em comum. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem todos irmãos. Salmo 133, versículo 1. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão a essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte de seu significado bíblico e comunhão ou confraternização quase sempre é uma referência à conversa casual, a alguma atividade social, à comida e à diversão. A pergunta, de qual igreja você participa, significa qual igreja você frequenta. Ficar para a confraternização normalmente significa esperar pelo lanche. Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos. Significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros, encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Quando um grupo aumenta para mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar, normalmente o mais reservado, e poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, mas sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo que se pretende que todos participem. O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano, é na verdade um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal qual nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro de sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os diversos grupos são os botes salva-vidas presos a ele. Deus faz uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos de cristãos. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como experimentar a verdadeira comunhão. Mas qual a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, não se resume a conversa sobre banalidades. É genuína, de coração para coração, às vezes chegando ao ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Somente quando somos sinceros sobre nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 8. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Só cresceremos assumindo riscos e o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber, é depender um do outro. A Bíblia diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda responsabilidade, incentivo, honra e serviço recíprocos. Em Romanos capítulo 12, versículo 10. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e uns dos outros. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos capítulo 14, versículo 19. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidades para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual, é penetrar e compartilhar a dor do outro. A compaixão diz: compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho nem absurdo. Alguns chamam isso empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz: como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Colossenses capítulo 3, versículo 12. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano, a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão. Ou então, estamos preocupados com nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Identificamos os níveis mais básicos de comunhão no ato do compartilhamento e dos grupos de estudo bíblico.
Num nível mais profundo, temos a comunhão de serviço, presente na ação conjunta em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão de sofrimento, que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Veja em Filipenses capítulo 3, versículo 10 e Hebreus capítulo 10, versículos 33 e 34. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa de sua fé. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. É em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e nos ajudem a superar as dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó, capítulo 6, versículo 14. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. A comunhão é um momento de graça em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte: jamais guardem rancor. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Porque a amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros depois de passarmos juntos algum tempo. Às vezes, magoamos uns aos outros intencionalmente, e às vezes sem querer, mas de qualquer maneira, faz-se necessário uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhes ofendem. Lembrem-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá uma escolha: usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar por ambas as coisas. Muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja, comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo essencial à vida cristã e não pode ser ignorado. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com outros fiéis, mas espero que este capítulo o tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. Dia 18. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: preciso de outras pessoas em minha vida. Versículo para memorizar: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e, dessa forma, obedeçam à lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Pergunta para meditar: o que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Até o próximo capítulo. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Dia 19. Cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Atos, capítulo 2, versículo 42. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios capítulo 4, versículo 3. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos, por isso carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe essas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudo ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita, em amor, claro, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto.
Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. Porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Provérbios capítulo 24, versículo 26. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido, e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 25. A verdadeira comunhão, no casamento, na amizade ou na igreja, depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. Provérbios capítulo 28, versículo 23. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe e com as jovens como se fossem suas irmãs. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou, em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 3 a 12. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes um para com os outros. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Essa é outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns. E não pensem que já sabem de tudo. Romanos capítulo 12, versículo 16. Aos cristãos de Filipos aconselha: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. A humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros, não pensam em si. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Romanos capítulo 15, versículo 2. Paulo diz a Tito: povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Tito capítulo 3, versículo 2. Em toda igreja e em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Romanos capítulo 12, versículo 10. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamento irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é o nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. A vida em comunidade exige sigilo.
Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto o nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Provérbios capítulo 16, versículo 28. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Em Tito, capítulo 3, versículo 10. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é muito mais importante que qualquer indivíduo. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Regularmente, eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Atos capítulo 2, versículo 46. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade, incentivaremos uns aos outros, reciprocidade, apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitaremos nossas diferenças, cortesia, não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo, e faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo por que comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Dia 19. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. Versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Pergunta para meditar. Como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Até o próximo áudio. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 20. Restaurando a comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Romanos capítulo 15, versículo 5. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta, declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus nosso Senhor. Tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus, e o segundo propósito da sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas.
Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você deve desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema, fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto, é na verdade covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou o conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar. Ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam, não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações. Clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não as têm porque não pedem. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes, e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? Segundo, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte, vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de um amigo que tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolvo isso qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demora só aprofunda ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Provérbios capítulo 28, versículo 9 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Além de nos tornar infelizes. Os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também: com a sua raiva você só está se ferindo. Jó capítulo 5, versículo 2 e capítulo 18, versículo 4. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Terceiro, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. O verbo procurar é a tradução do grego scopus, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal, sem entendimento. Salmos 73, versículos 21 e 22. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, 11. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Agrademos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o seu bem. Romanos capítulo 15, versículo 2. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito: os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Romanos capítulo 15, versículo 3. Quarto, confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que essa é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga de seu olho e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Mateus capítulo 7, versículo 5.
Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Quinto, invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios capítulo 16, versículo 21. Irritar as pessoas jamais funciona, e você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas, e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso desta forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Sexto, coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho, e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Uma paráfrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. 7 e último, enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências. Mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com o espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore nem mais um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então, pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Dia 20. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18. Pergunta para meditar: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Até o próximo áudio.